Boa tarde. Nesse trabalho iremos apresentar um dos transtornos alimentares mais preocupantes que existem, a bulimia. Nosso grupo é composto por Miguel Duarte, Bianca Soares, Tiago Santana e Eduardo Duran. O significado do nome é a palavra bulimia, ela é derivada do termo grego bous, que significa boi, e o limos, que significa fome. Ou seja, se refere à fome intensa ou algo relacionado a ter vontade de comer um boi inteiro. A bulimia é um distúrbio alimentar que se caracteriza por episódios recorrentes e incontroláveis de consumo de grandes quantidades de alimento. Seguindo o próximo slide, agora eu vou falar um pouco sobre os físicos, os problemas que a bulimia traz fisicamente. Ela pode trazer mudanças frequentes de peso, sinais de danos devido ao vômito, sensações de inchaço, constipações intestinais, desenvolvimento de intolerância a determinados alimentos, perda ou perturbação dos períodos menstruais em meninas ou mulheres, desmaio ou tonturas e outros. Não vá achando que a bulimia não há riscos. Há riscos, sim. E vou falar um pouco sobre os psicológicos. Os riscos psicológicos são o seguinte: preocupação excessiva com a alimentação, comida, corpo e peso, sensibilidade aos comentários relacionados com alimentos, peso, forma do corpo ou exercícios físicos, baixa autoestima, sentimento de vergonha, autoaversão ou culpa, ter uma imagem do corpo distorcida, por exemplo, ver-se com excesso de peso, mesmo que esteja na faixa saudável do corpo dela. Distúrbios alimentares como a bulimia esboçam claramente a conexão que há entre a mente e o corpo, e como ambos são dependentes de um ao outro para se manter saudáveis. Logo, ela afeta não só a saúde física, como também a mental. E esse desequilíbrio afeta principalmente o sistema digestivo do indivíduo, que vai desde danos dentários e no esôfago até problemas no estômago. Por fim, a bulimia pode, mesmo que raramente, levar a complicações fatais, como lágrimas esofágicas, ruptura gástrica e arritmia cardíaca, sem contar nos danos emocionais. Principais causas: a bulimia pode ser causada por diversos fatores, entre os mais importantes, transtornos psicológicos, cujo indivíduo tem obsessão por dieta em forma física perfeita, mas come descontroladamente e sente-se culpado por ingerir tantas calorias desnecessárias. Genética, preocupação obsessiva com a forma física, pressões sociais e familiares também estão entre as principais causas do transtorno. Os tratamentos médicos mais indicados para bulimia exigem um acompanhamento de equipe multidisciplinar, que ela é composta por médicos psicólogos, psiquiatras e nutricionistas. E medicamentos antidepressivos, eles também podem ser úteis, especialmente se a pessoa que sofreu de algum distúrbio alimentar teve depressão e ansiedade. E da mesma forma, existem outros tratamentos, como a psicoterapia cognitivo-comportamental, que tem mostrado bons resultados a longo prazo. Vimos anteriormente nas aulas de ciências um caso que chamou bastante a atenção do nosso grupo. Ele envolvia a anorexia e a bulimia, e essas aconteciam alternadamente. Esse foi o caso de Elora Raoni, uma mulher que sofreu bastante com os padrões de beleza impostos pela sociedade e principalmente sofreu por causa dos transtornos alimentares. Tudo se iniciou no campo familiar, onde ela via a mãe como um exemplo de mulher linda, confiante, determinada e que atendia a todos os padrões de beleza, enquanto ela não, já que era baixa, com cabelo enrolado. Portanto, se ela não tinha nenhuma das características físicas disponíveis, ela precisava pelo menos ser magra, e foi o que tentou. A única alternativa viável que Raoni encontrou foi tentar emagrecer a qualquer custo, e em todos os momentos ela se sentia por cima da situação, desde que no final ela atingisse o objetivo. Tudo estaria bem. Mas as coisas não ficaram bem. Ela passou a se alimentar de maneira desregulada e, ao comer alimentos calóricos, passava a vomitar, como forma de compensar o ganho de peso. Nenhum de seus familiares percebia o que se passava, pois ela contornava situações muito bem e se mostrava confiante. Mesmo se escondendo da sua própria imagem, Elora achava que estava tudo conforme o planejado.
Ela mesma, ao relatar de seu passado, não lembra como era sua imagem. Depois de um tempo, ela percebeu que o que ocorria não era normal e que Raoni não estava no controle da situação. Passou então a ter cuidados psicológicos, como a terapia, e atualmente é uma digital influencer que aborda em seus canais os temas feministas e também sobre as suas experiências de vida. O que é interessante no caso dela é que ela conseguiu evitar uma potencial fatalidade, mas há casos em que as pessoas não conseguem se tratar de doenças como essas. E ao final de uma ótima pesquisa, sempre restam algumas dúvidas sobre o tema. O nosso grupo, então, selecionou 3 das perguntas que nós achávamos mais legais e importantes sobre o tema que a gente gostaria que fossem respondidas. E estas são: a mente e o corpo exercem claramente uma influência sobre si mesmos, como nós pudemos observar várias vezes em nossas pesquisas. Mas como se pode designar essa relação? E até que ponto os aspectos físicos e mentais dependem um do outro? Ou seja, como funciona essa relação biologicamente, mentalmente e fisicamente? A segunda pergunta é a seguinte: por que o conhecimento sobre os distúrbios alimentares, como a bulimia, ainda são poucos? E por fim, temos a seguinte pergunta: é possível uma pessoa se curar da doença sozinha? E como isso ocorre? E para finalizar a nossa apresentação, temos um último slide com um compilado de fontes consultadas. As fontes que achamos mais principais para a nossa pesquisa foram a National Eating Disorders Collaboration, o site do Drauzio Varela e da Vitude, assim como o site da Colgate. Temos também a American Psychiatric Association, o site do Hospital Sírio-Libanês e do Santa Paula, e também temos uma busca das clínicas de recuperação. E é isso, esperamos que tenham entendido sobre a bulimia e gostado da nossa apresentação.